Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um mundo fascinante, repleto de mistérios e descobertas incríveis. Estamos prestes a explorar os 5 objetos mais antigos já encontrados pela humanidade. Essas relíquias nos conectam ao nosso passado distante e nos permitem desvendar os segredos de civilizações que existiram há milênios. Então vamos lá! Hoje, estamos prestes a explorar um fascinante capítulo da história da humanidade. Vamos viajar através dos séculos e desvendar os mistérios dos 5 objetos mais antigos já descobertos pela arqueologia. Essas relíquias são como pontes que nos ligam ao passado distante, revelando segredos de civilizações antigas que moldaram o curso da história. Preparem-se para uma jornada emocionante enquanto exploramos esses tesouros perdidos no tempo. Nosso primeiro objeto é a camisinha mais antiga. Este preservativo de uso múltiplo era feito de pele de carneiro e foi utilizado em 1600. Até hoje há uma instrução em latim recomendando a limpeza do objeto com leite morno, para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. No século II a.C., os romanos começaram a utilizar estes envoltórios produzidos a partir de intestinos de cordeiro e bexigas de cabra para se protegerem de doenças sexualmente transmissíveis. Os romanos acreditavam que tais doenças eram castigos lançados por Vênus, a deusa do amor, que posteriormente teve seu nome dado a essas doenças e hoje conhecemos por doenças venéreas. Lovemens ou Homem-Leão. O Lovemens é uma escultura que remonta à Idade do Gelo, cerca de 40.000 anos atrás. Foi encontrada na caverna de Olensteinstadel, no sul da Alemanha. Esta escultura, também conhecida como Homem-Leão, é uma das primeiras representações humanas de uma figura híbrida, combinando características humanas e de leão. A escultura é esculpida em marfim de mamute e representa um ser humano com uma cabeça de leão, o que a torna uma peça única e enigmática. Ela possui aproximadamente 30 centímetros de altura e detalhes minuciosos que nos deixam maravilhados com a habilidade artística dos nossos antepassados. O significado por trás do Lovemens continua a ser debatido pelos arqueólogos e historiadores. Alguns acreditam que ele possa representar uma figura mítica ou espiritual, enquanto outros sugerem que poderia ter tido um propósito ritual ou cerimonial. O que é inegável é que essa escultura revela a complexidade do pensamento simbólico dos seres humanos daquela época. O Lovemens é considerado uma das obras de arte mais antigas do mundo, demonstrando a riqueza da expressão artística e criatividade dos nossos ancestrais pré-históricos. Ele também nos lembra da importância da arte na compreensão da história e da evolução da nossa própria cultura. Disco de Festo. Em nossa terceira posição, temos o intrigante disco de Fastos, datado de aproximadamente 1700 a.C., encontrado na ilha grega de Creta. Este objeto é um enigma para arqueólogos e linguistas até hoje. Com inscrições misteriosas em uma espiral, ainda não conseguimos decifrar seu significado. Será que é uma mensagem antiga codificada ou simplesmente uma obra de arte? O disco de Festo é uma descoberta arqueológica, possivelmente datada do meio ou final da Idade do Bronze da civilização minoica. Sua finalidade, significado e até mesmo local de fabricação são objetos de controvérsia, tornando o disco um dos mistérios mais famosos da arqueologia. Atualmente, esse objeto singular está em exibição no Museu Arqueológico de Heraclião, em Creta, Grécia. Foi encontrado em julho de 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier no sítio arqueológico do Palácio Minoico de Festo, próximo à Gia Tríada na costa sul de Creta. Em julho de 2021, o arqueólogo Gareth Owens anunciou ter decifrado 99% do texto, após 30 anos de trabalho. O jarro de vinho de Jaú. Nosso quarto objeto é o jarro de vinho de Jaú, que remonta a cerca de 7.000 anos atrás, na China. Este jarro é uma evidência incrível da habilidade da civilização de Jaú em produzir vinho, possivelmente o mais antigo já fabricado pela humanidade. Este objeto antigo nos levará a uma época em que o vinho já era uma parte importante da cultura humana. Antes de explorarmos o jarro, vamos entender o contexto histórico. Jaú é um sítio arqueológico na China, datado de aproximadamente 7.000 anos atrás, durante o período Neolítico. Esta área foi palco de uma cultura antiga incrivelmente avançada, conhecida por sua cerâmica elaborada, instrumentos musicais primitivos e, claro, a produção de vinho. Este famoso jarro de vinho é uma peça de cerâmica que remonta a cerca de 7.000 anos atrás.
Ele tem a distinção de ser o mais antigo jarro de vinho já encontrado, lançando luz sobre a história da produção de vinho na China antiga. Uma das coisas mais surpreendentes sobre o jarro de vinho de Jiao é a sua técnica de fabricação avançada. Era feito usando uma técnica chamada coelho, onde tiras de argila eram enroladas e moldadas em camadas sucessivas para criar o jarro. Isso demonstra o alto nível de habilidade e conhecimento técnico dos artesãos da época. Agora, o que torna este jarro ainda mais especial é o fato de ter resíduos de uma bebida fermentada em seu interior. Análises revelaram traços de ácido tartárico, que é um indicativo de vinho. Isso significa que os antigos habitantes de Jiao estavam produzindo e consumindo vinho há milênios, muito antes do que se pensava anteriormente. O jarro de vinho de Jiao não é apenas uma descoberta arqueológica incrível, mas também nos fornece um vislumbre da cultura e tradições da época. O vinho tinha um papel importante nas festividades e rituais, e essa descoberta revela o quão profundamente enraizada estava a produção de vinho na vida das pessoas de Jiao. O Pilar de Delhi. Por fim, chegamos ao Pilar de Delhi e viajamos até a Índia Antiga para conhecer o Pilar de Delhi, que remonta a cerca de 1500 anos atrás. Este pilar de ferro é uma maravilha da engenharia e resistência à corrosão. Como os antigos indianos conseguiram criar uma peça tão avançada naquela época? Vamos investigar os segredos por trás dessa incrível obra. Antes de explorarmos o Pilar de Delhi em detalhes, é importante entender o contexto histórico. Este pilar está localizado no complexo do Templo de Kuti, em Delhi, Índia, e foi erguido durante o reinado do imperador Ashoka, por volta dos séculos III e IV depois de Cristo. O pilar é feito de ferro e se destacou não apenas pela sua altura, mas também por sua notável resistência à corrosão. O Pilar de Delhi possui uma altura de cerca de 7 metros e é feito de ferro fundido. Sua superfície é ricamente decorada com inscrições em sânscrito, que celebram as conquistas do imperador Ashoka e suas políticas de paz e tolerância religiosa. Mas o que torna este pilar verdadeiramente surpreendente é o fato de que, apesar de ter permanecido exposto aos elementos por mais de 1500 anos, ele quase não apresenta sinais de corrosão significativa. Agora, a grande questão é: como o Pilar de Delhi resistiu tão bem à corrosão ao longo dos séculos? A resposta está na composição única do ferro utilizado. Este ferro contém uma alta porcentagem de fósforo, o que cria uma camada protetora de óxido de ferro, conhecida como pátina, que impediu a corrosão. Além de sua importância técnica, o Pilar de Delhi é um símbolo poderoso da cultura e história da Índia antiga. Ele representa a dinastia Maurya e o imperador Ashoka, que se converteu ao budismo e promoveu princípios de paz e tolerância religiosa em um período importante da história indiana. E aí está, pessoal, uma breve olhada nos 5 objetos mais antigos já encontrados pela humanidade. Cada um deles é uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar as realizações surpreendentes de nossos ancestrais. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo conosco. Fiquem ligados para mais vídeos incríveis aqui no nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum de nossos conteúdos. Até a próxima!